Oi, meus amores, como vocês estão? Eu sou Helena Reis, pode me chamar de Lê. Gente, eu resolvi fazer uma nova série aqui no canal. Quando eu falo série, é uma playlist ali, né, que eu vou fazer vários vídeos, né, com um determinado tema, enfim. Hoje eu já tinha me organizado para falar sobre as energias masculina e feminina, né, Yin e Yang. Mas eu ia fazer uma introdução mesmo, assim, porque eu tenho muito, assim, dá para explorar muito esse tema. E aí uma cliente minha, né, falou que tinha uma dúvida sobre o divino feminino e o divino masculino. Que embora tenha muita relação, né, com o Yin e Yang, são coisas diferentes, tá? Assim, quando a gente fala divino feminino, divino masculino, dentro ali da jornada de chamas gêmeas, sim, a gente tá falando de muitas características, né, da energia masculina e da energia feminina. Porém, são teorias diferentes, assim, digamos, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar, sabe, sobre as energias, as polaridades. Tanto que eu vou colocar o nome dessa série de polaridades. Porque eu não quero usar, assim, energia feminina, energia masculina, ou yin, yang, ou divino masculino, divino feminino. Quero falar como polaridades, pra gente poder entender que, assim, eu quero trazer várias teorias e várias formas de enxergar e várias perspectivas, enfim. Porque a ideia, né, como eu já falei em alguns outros vídeos, né, é expandir a mente, não é limitar, tá? Então, assim, inclusive, eu resolvi, né, começar essa série, né, falando de algumas passagens que estão na Bíblia, algumas histórias, né. Eu resolvi, então, começar falando, né, do homem e da mulher segundo a Bíblia, né, a criação e tal. Então, gente, tem um outro vídeo meu, né, que eu falei, que chama assim, né, verdade absoluta versus o que faz sentido pra mim. Então, lá eu expliquei, né, que eu não sou dona de nenhuma verdade, também acredito que ninguém que está aqui encarnado tá? Assim, minha visão também. Mas eu vou pegando aquilo que faz sentido pra mim, né? Pra colocar na minha bagagem ali e tudo mais. Então, assim, as coisas que eu vou passando aqui, é o que faz sentido pra mim, tá? Assim, se eu vou falar aqui no canal, é porque eu acho que tem sentido, que tem coerência, que é interessante a gente refletir sobre aquilo, tá? Agora, colocando como uma verdade absoluta, não, tá? Então, assim, vocês fiquem à vontade para questionar, para filtrar. Eu falei muito disso naquele outro vídeo, né? Então, se quiserem entender um pouquinho melhor minha visão sobre essa questão, né, da verdade absoluta, sobre aquilo que eu acredito, enfim, tá lá nesse outro vídeo, tá? Então, assim, eu não vou falar hoje sobre achismos meus ou minha opinião. Não é, tipo assim, sobre a minha opinião. Em alguns momentos, né, em vários vídeos, ou até mesmo nessa série e tal, sim, eu provavelmente darei minha opinião, até porque eu sou uma pessoa que eu tenho minhas opiniões formadas, né, como eu falei lá no outro vídeo, né, eu vou criando as minhas teorias também, né, vou pegando uma teoria aqui, outra ali, né, vou associando, vou costurando uma na outra, sabe? E é exatamente isso que eu quero, assim, eu tenho a ideia de fazer aqui com essa série, sabe? De, assim, trazer a visão bíblica e trazer, falando ali, né, dos ensinamentos do taoísmo e outras questões, até questão de biologia, assim, né, quando a gente fala do homem, da mulher, né, aí da energia feminina, energia masculina, gente, já sabem, né, virginiana, nossa senhora, o que eu tenho, assim, de ideia pra gravar aqui não é brincadeira, mas enfim, ainda bem que agora eu tô bem animada, destravei, né, meu perfeccionismo, tchau, foi. Enfim, então, eu tô aproveitando, né, o embalo aí, né, de uma pessoa que ficou muito tempo estudando, consumindo conteúdo, e agora tá no momento de compartilhar, né, já tava sentindo esse chamado faz tempo pra vir compartilhar as coisas que eu aprendi, enfim, né, que acredito que pra alguém vai servir, assim. Então, a ideia
expandir. Então, eu quero já falar logo de início, né, nesse começo dessa série, que não é sobre colocar numa caixinha, né? Não é sobre limitar. Olha, o que eu vou trazer aqui é isso e pronto, tá? Pega como verdade e não acredite em mais nada que não faça, que não seja isso. Pelo contrário, é expansão, tá? Expansão de consciência. Então, vamos comigo com essa visão, tá? De novo, não é para você acreditar em tudo, mas assim, pelo menos estar com a mente aberta para ouvir, isso não tô falando só aqui no meu canal, não. Tudo mesmo, sabe? Claro que a gente não vai ficar perdendo tempo ouvindo baboseira que a gente acha que, não, né, que nem interessa, gente. Não é sobre isso também, né? Sair por aí escutando tudo, né? Dando atenção ali, gastando nossa energia, nosso tempo, não. Mas assim, se é um assunto, né, que chama atenção, enfim, eu acho que é sempre válido, sabe? Até outros assuntos assim, né, a gente dá uma olhada meio por cima, mas enfim. Então, assim, a ideia é expansão de consciência, tá? É isso que esse meu canal é para isso. Tipo assim, vamos refletir juntos. Então, assim, fiquem à vontade para colocar nos comentários outras percepções, outras perspectivas, enfim, algo que possa tanto acrescentar como talvez confrontar mesmo. Tá tudo bem, sabe? Falar, olha, eu tenho uma outra visão em relação a isso, tal. Gente, é isso, é expansão, entendeu? Aí não quer dizer que eu preciso concordar ou achar que, né, a sua visão faz sentido pra mim, nem vice-versa, mas é assim, tipo, quem sabe uma oportunidade da gente, né, entendendo mais sobre as coisas, expandindo, né, aumentando nossa bagagem de conhecimentos, né, entendendo mais também sobre a visão do outro, né. Aqui é muito sobre respeito, sobre entender, né, outras visões, outros mundos, outros olhares para as coisas, né? Então, assim, como eu já tinha essa ideia, né, de falar sobre, assim, já queria muito falar, né, sobre as polaridades, por isso que eu tô colocando esse nome, polaridades. São os dois polos ali, então eu vou falar de novo, de várias formas, ao longo dos vídeos. Então, assim, como eu já queria, né, trazer isso, né, aproveitando ali, né, a dúvida da minha cliente sobre divino feminino e divino masculino, que a dúvida dela assim, a dúvida dela é o seguinte, beleza, eu sou o divino feminino da história das chamas gêmeas, né, assim, a gente já concluiu isso, assim, né, mas por que que eu tenho tal atitude? Então, assim, calma, a dúvida dela é muito interessante, eu não vou falar muito agora, assim, exatamente qual dúvida que é, mas vou gravar um vídeo sobre isso. Mas assim, então, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que falar bastante sobre feminino e masculino, porque eu vejo que muitas pessoas dão umas misturadas, dão umas distorcidas, e é um tema que as pessoas gostam muito, pelo menos quem chega até a mim, assim, sabe? Tanto que eu coloquei lá no meu Instagram, já teve uma cliente que falou, nossa, eu vou prestar muita atenção nesse tema, assim, tipo, muitas pessoas têm dúvidas e acham super interessante, enfim, e quando eu comecei a estudar, né, sobre as polaridades, anos atrás, assim, né, que eu fui mergulhando mais profundo, gente, fez na minha cabeça, assim, e é isso que eu quero que faça também, né, de vocês. Então, assim, nossa, me fez entender tanta coisa, me fez ajustar tanta coisa, sabe? E até muito por isso que, né, eu comecei a me inspirar muito na Imperatriz, né, do Tarô, que eu vou falar depois em algum vídeo mais sobre a Imperatriz, o Imperador, que também é muito a representação da energia feminina, a representação da energia masculina, a representação do arquétipo da mãe, do arquétipo do pai. Gente, me aguentem, tá? Me aguentem que eu vou longe. Enfim, mas então eu quero começar hoje falando sobre a Bíblia. Então, assim, de novo, né? Não é uma visão minha. Aqui é o que tá na Bíblia. E também não colocando a Bíblia como uma verdade absoluta para quem não acha que faz sentido. Mas trazendo essa visão. Entendeu? Então vamos pegar. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu acho que, assim, eu acho super legal. Não sigo nenhuma religião, já falei isso em outros vídeos. Mas, assim, amo ler a Bíblia, amo refletir sobre.
amo louvor, enfim. Jesus, para mim, é um mestre, é um cara maravilhoso. Inclusive, tava falando sobre a consciência... Eu achei que já chegou a derrubar o quadro. Tava falando sobre a consciência crística, né, em outros vídeos também. Dá uma olhadinha, se vocês puderem. Tem 2 vídeos que eu gravei sobre a consciência crística, que é uma coisa mais elevada também. Assim, no sentido de não é simplesmente Jesus encarnado, né? Uma consciência mais elevada, mas enfim, tá lá. Então eu queria começar falando sobre a Bíblia, né? E depois eu vou entrando em outras vertentes e tudo mais. Começando então pela criação, né, do homem e mulher segundo a Bíblia, né? Então assim, né, a história da humanidade, segundo a Bíblia, começa no Gênesis, certo? Que é o primeiro livro das Escrituras. E é ali que a gente encontra a narrativa da criação do mundo e dentro dessa narrativa a criação do homem e da mulher, ok? Então assim, começando pela criação do homem, tá? No relato bíblico, depois de formar os céus, né, e a terra, os mares, os astros e todos os seres vivos, Deus decide criar um ser humano, tá? E aí tem, então, eu até coloquei aqui, tá, algumas passagens para eu poder falar. Então, eu anotei aqui, vou ler para vocês. Ó, em Gênesis 1, 26, tem uma passagem que fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Aqui, né, a gente vê, então, o primeiro detalhe importante, né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né, recebendo a responsabilidade de cuidar da criação. E aí o texto continua: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O homem é, portanto, então, moldado da terra, mas só se torna vivo quando recebe o sopro divino. Tá? Então aí, agora sobre a criação da mulher, né? Depois que o homem foi colocado no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, Deus declarou. Aí vou ler aqui, ó, para falar certinho para vocês. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele. Então, né, de uma forma simbólica e profunda, Deus fez cair, né, no sono profundo, né, um sono pesado sobre Adão, e enquanto ele dormia, né, retirou uma de suas costelas e dela formou uma mulher. Agora mais um pedaço aqui, ó, mais um trecho. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão, ainda em Gênesis, tá? Então, quando Adão a vê, reconhece imediatamente a união e a complementaridade, né? E continuando mais uma passagem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí agora, então, vamos falar da unidade, né, dos dois. O relato bíblico, né, conclui este momento com uma afirmação. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aqui, então, né, aparece o fundamento da união, né? Homem e mulher, embora distintos em essência e criação, são chamados a formar uma unidade. De novo, gente, aqui eu tô falando segundo a Bíblia, tá? Não tô falando que é certo e errado, tá? Enfim, não vou entrar muito em detalhes. Reflexão, então, né? Vamos fazer uma reflexão, então, sobre isso, né? Essa narrativa, né, que além de simbólica e espiritual, ela é também a primeira apresentação da ideia de polaridades, né, que são dois seres distintos, né, porém complementares, né, que são chamados a viver em harmonia. O homem, formado do pó, recebe o sopro da vida. A mulher, formada da costela trazida do homem, complementa a criação humana. E juntos, eles refletem a imagem e a semelhança divina. Então, desde o início, né, gente, portanto, né, a Bíblia não fala apenas de indivíduos, né, mas de uma relação, né, desde lá do início, de uma unidade construída a partir da diferença, né. Então, né, vamos falar então sobre o mistério da costela, né, que, né, quando a Bíblia relata, né, a criação da mulher, né, tem esse detalhe aí que sempre chamou a atenção, né, dos estudiosos, dos religiosos, buscadores espirituais, enfim.
Então, o trecho é o seguinte: da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Por que costela? Por que não da cabeça? Por que não dos pés ou de outra parte do corpo? Esse detalhe, né, não está ali por acaso, tá? A Bíblia, né, ela é carregada de símbolos. E cada escolha revela uma sabedoria profunda. Então, por que não da cabeça nem dos pés, né? Porque a mulher ela não foi formada da cabeça do homem para que ela não fosse entendida como superior a ele. E também ela não foi formada dos pés para que não fosse vista como inferior ou subjugada. Então, de onde foi, né, que Deus tirou e por quê, né? Foi do lado, perto do coração, né? Então, foi do lado, né, e perto aqui do coração. Por quê? A costela está localizada, então, né, gente, ao lado do corpo, né, protegendo o coração e os pulmões, né, que são órgãos vitais. E então esse detalhe fala de proximidade, igualdade e proteção. A mulher, ela é criada, né, para estar ao lado do homem, caminhando junto. Vou falar de novo, segundo a Bíblia, tá, gente? Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Não quer caminhar do lado de homem, não caminha. Tô começando aqui a série pra gente ir, como eu disse, expandindo, entendendo, tá? Várias visões aí e tal. Pra mim, faz super sentido, senão também não estaria trazendo aqui. Enfim, então a costela, né, ela protege o coração, ela simboliza o cuidado, a intimidade e a ternura que devem existir na relação. E estar próxima do coração também revela a ligação afetiva e espiritual entre os dois. Agora, e essa unidade, né, na diferença? Ao acordar, Adão declara: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, não se trata de um ser totalmente outro, né? Mas de alguém que compartilha ali, né, da mesma essência, da mesma humanidade que Adão, né? A mulher não é algo separado da natureza do homem, mas uma extensão dele. Uma parte que revela a polaridade complementar. Iguais na origem, diferentes na expressão. Então, vamos falar agora sobre a simbologia, né, de proteção, né, que é, né, a costela, enfim, né. Então, a costela na anatomia, ela tem a função de proteger os órgãos mais sensíveis do corpo. E esse detalhe, ele pode simbolizar que a mulher, em sua essência, tem uma missão de guardar e nutrir a vida. Enquanto o homem é chamado a ser também o guardião dela, né, assim não há hierarquia, mas uma dança de cuidado mútuo. Então, trazer uma reflexão aqui agora, né? A costela, portanto, ela é um símbolo de igualdade, de proximidade e de proteção recíproca, tá? Nem acima nem abaixo, do lado. Nem distante, nem opressora, próxima ao coração. Nem frágil, nem dominante, complementar. E esse detalhe da narrativa bíblica já anuncia que a relação, né, entre homem e mulher não deveria ser de disputa, mas de união e parceria. E aí tem, né, também, né, após a criação, né, da mulher, né, a partir da costela do homem, a narrativa bíblica traz uma das frases mais conhecidas e ao mesmo tempo mais profunda de todo Gênesis, né, que é a seguinte: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. E esse versículo, né, que é repetido também por Jesus nos evangelhos, né, carrega uma chave espiritual e simbólica também, né, que vai muito além do físico e muito além do ato físico, né, da união. Então, é o deixar para unir. Então, assim, né, o texto começa com um princípio: deixará o homem o seu pai e sua mãe. Isso significa que para que uma nova união aconteça, é necessário cortar laços de dependência. Isso também, gente, eu vou trazer depois, né, sobre constelação familiar, também tem muito, por isso que eu falo, tem muita coisa ali que vai se ligando, assim, sabe? Vai se conectando, vai fazendo a gente entender muita coisa, expandir muito a mente, assim. Então, assim, tem essa questão, né, de, em algum momento da vida, pra vida seguir, pra vida dar continuidade, né, pra vida dar continuidade, né, o homem e a mulher também, né, precisa cortar o cordão umbilical, os laços de dependência, né, de papai e mamãe, enfim. Então, isso significa, né, que para que essa união aconteça,
é necessário romper, cortar os laços de dependência. E o homem, e por extensão a mulher também, né, precisa sair da casa dos pais, né, em um determinado momento, quando estiver pronto e tal. Claro que, de novo, não tem também uma regra para isso, não tem uma idade certa para isso. E não apenas no sentido material, né, mas principalmente no emocional e no espiritual. Até porque muitos homens saem, né, da casa dos pais, mas continuam totalmente dependentes, né, do pai, da mãe, emocionalmente, espiritualmente ligado ali na energia, ou até mesmo materialmente, assim. Pode ser que a pessoa está em outro lugar, em outra cidade, outro país, mas se o pai ou a mãe não ajuda ali, a pessoa não consegue se virar. E tem muita gente que mora debaixo do mesmo teto, mas tem uma independência muito grande, às vezes mora ali com o pai e com a mãe por algum motivo, que às vezes a pessoa ainda não conseguiu sair da casa, mas ela se vira muito bem, ela contribui ali, ela tem uma dependência emocional e enfim, tá com planos às vezes, né, para em um determinado momento sair ali da casa, já tá se organizando para isso. Então, não é porque eu vejo muita gente também falando assim, sabe, mora com o pai, com a mãe, sabe, mas não tem como você ter uma noção muito grande, assim, se a pessoa é madura ou não, porque mora com o pai ou com a mãe, ou porque não mora, ou que mora sozinho. Mas claro, né, um cara que já tá melhor resolvido e tal, ele, em algum momento, ele vai, né, seguir o seu caminho. Então, assim, né, não é só romper, né, no sentido material, mas principalmente no emocional, né, no espiritual, para que então possa, né, construir um novo vínculo, né, maduro e livre. Né? E sem esse passo, gente, a união não se consolida verdadeiramente, tá? Então, vamos falar agora da palavra unir-se, né? Então, assim, a palavra unir-se, no hebraico original, traz a ideia de aderir, tá? Então, como algo colado de forma inseparável. Não é uma união superficial, mas de uma ligação profunda, total, de corpo, alma e espírito, tá? Então, né, sobre a parte do que fala uma só carne. E aí, aqui está o mistério, né? Serão os dois uma só carne. Isso tem múltiplos sentidos, tá? No físico, é a união sexual, tá? Que sela e materializa esse vínculo. No espiritual, são duas vidas que se tornam um único destino. No psicológico e emocional, né? É uma intimidade tão profunda que gera cumplicidade, confiança, apoio. E no sentido geracional também, né? Porque dessa união pode nascer um filho, né? Que é literalmente a carne dos dois, né? É a fusão dessas duas linhagens, né? De duas linhagens, né? Que formam um novo ser. Então, né? Vamos falar sobre a dança das polaridades, né? O homem e a mulher não perdem, tá? A sua identidade ao se unir, mas passam a existir numa dimensão de complementaridade tão íntima, né, que um passa a carregar o outro dentro de si. É o mistério das polaridades, né, que duas energias distintas, que ao se encontrarem, né, revelam uma totalidade. Então, gente, ser uma só carne não significa uma fusão que anula a individualidade, mas uma unidade que fortalece. O homem e a mulher, né, unidos, formam algo maior que a soma das suas partes. Ou seja, unidos eles formam um lar, unidos eles formam uma família, unidos eles têm um propósito em comum, unidos eles são um reflexo da própria criação divina. E essa passagem, então, né, nos mostra que o projeto bíblico para o homem e para a mulher não é rivalidade nem disputa, mas aliança e complementaridade, tá? Aí, gente, para finalizar, né, esse capítulo, esse episódio, digamos, né, vamos falar da queda, né, que foi, né, do fruto ali, né, a ruptura das polaridades. E vocês sabem que eu já associo muito, né, com essa primeira parte, né, do amor condicional, assim, da união, etc., né, muito quando a gente fala de Lemúria. Inclusive, tem, né, algumas teorias que falam, né, de Lemúria, de uma relação com o Jardim do Éden, enfim. E quando fala da queda, né, da queda, né, que foi a questão lá do fruto proibido, que eu vou falar agora, também me vem muito a queda de Lemúria, a queda de Atlântida, enfim, né, que eu falei já em um outro vídeo também. Mas aí em algum outro momento eu vou unindo as teorias, que eu falei, eu gosto de costurar
as coisas, assim, essas teorias, até a gente achar falando, nossa, tá fazendo muito sentido. Pelo menos pra mim, vai fazendo. Então, gente, depois, né, da criação do homem, da mulher, né, e dessa união, né, em uma só carne, a Bíblia nos apresenta o episódio que mudaria a história da humanidade. A queda no Éden. Então, assim, qual que era o cenário antes da queda? Tá vendo? Você vê que tem muito a ver com Lemúria, esse cenário, né? O homem e a mulher viviam em equilíbrio, nus e sem vergonha, né? Não tinha vergonha ali, era uma coisa de muita inocência, de muita pureza, né? Tudo era provido por Deus, alimento, proteção, beleza, não havia luta, né? Luta de poder, não havia disputa, não havia medo, né? E o masculino e o feminino, então, eles estavam em uma forma na sua forma mais pura mesmo, né? Complementares, unidos, sem ego, sem máscaras. Eis que veio o convite da serpente. A serpente, até hoje, né? Tem, enfim, esse arquétipo aí, enfim, que também mais pra frente a gente fala sobre. Então, a serpente, né, ela aparece e se dirige à mulher. Né, e isso é carregado de simbolismo, né? Porque a tentação, ela não veio pelo homem, mas pela energia do feminino, né? Que carrega em si a abertura. Né? Tá vendo? Aí a gente já fala da abertura, o feminino é a abertura, é o receptivo, né? É a receptividade, é a intuição, mas também a curiosidade, né? A mulher, ela é mais o detalhe, de aprofundar e tudo mais. E aí a serpente, né, sussurrou ali, né? Uma dúvida. Uma dúvida que é o seguinte, será que Deus disse isso mesmo? Né? E aí acabou plantando, né, o desejo na Eva, né, de ultrapassar os limites, né? Sereis como deuses. Aí a polaridade feminina, né, que deveria ser receptiva à vida e à verdade, abre-se então, né, para a distorção, abre-se a distorção. E aí qual que é a participação do homem nisso, né? Eva, então, colhe o fruto, entrega a Adão, e aí aqui a gente vê uma outra distorção, né? O masculino que deveria proteger, que deveria discernir, que deveria sustentar a ordem, porque isso é do masculino curado, né? Ele se cala e consente. Então, ó, tá vendo? A gente já tem aí também quando a gente vê hoje em dia, né, o masculino que cala, que consente, que se reprime, que não lidera, é um masculino ferido, né? E, enfim, o homem, né, isso a gente vai falar mais pra frente. O homem não exerce seu papel de guardião, né, naquele momento. Ele simplesmente participa passivamente do erro. Entende? Então, assim, mais pra frente eu vou fazer o link entre as coisas. Então, aí vem o rompimento, né? Ao comerem do fruto, né, desse fruto proibido, né, algo muda imediatamente. Os olhos se abrem, não mais para a luz, para a vergonha. Surge a consciência da nudez, o medo, a separação. Tá vendo como tem muito a ver com Atlântida? Gente, eu vou juntando as teorias, tá? Vocês vão comigo aqui, vão viajando junto comigo. E aí acontece também, né, o equilíbrio e aí, né, o equilíbrio das polaridades se rompe, né, e a partir dali, o homem e a mulher passam a se relacionar não mais em pureza, né, não mais em confiança, mas em culpa, disputa e dor. Então, assim, isso vai, né, estar se repercutindo até hoje. Então, você vê, de um lado, assim, né, a gente tem na natureza aquela pureza, é a natureza, né, do feminino e do masculino antes dessa tentação. A natureza do feminino também, né, quando a gente fala lá de Lemúria, né, e depois quando entra ego, entra disputa, entra poder, aí esquece, né? Então, quais foram as consequências, né, segundo a Bíblia, tá? A mulher, né, Deus declara: multiplicarei grandemente a tua dor na conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. De novo, gente, não é sobre certo ou errado, tá? É sobre o que tá na Bíblia pra gente trazer uma reflexão. Ao homem: maldita é a terra por tua causa, com dor comerás
dela todos os dias da tua vida, comerás o pão com o suor do teu rosto. São as consequências, né? Então aqui, né, eu vejo muito que assim, nossa, Deus é mau, Deus pune. Tem muita gente que até hoje, né, eu já escutei muitas pessoas falando que, nossa, tem, sabe, já chegou a ter medo de Deus, assim, sabe? E essa é uma outra história. Mas não, gente, aqui é sobre consequências, né? Então, assim, conta uma história ali, né, que fala sobre as consequências de você fazer algo que não é legal, alguma coisa ali que você cai na tentação, você sai ali do seu propósito, do que faz sentido e desvia, né? Que fala de desvio e que tem consequências, né? Esses desvios. Muitas vezes a gente fica por muitos anos ou toda a vida para pagar, né, uma cagada, um erro que a gente teve ali, né? Então, assim, né? Por conta de uma tentação, às vezes, de uma escolha mal feita, a gente fica ali, ó, tempão, né? Com as consequências. E até quando a gente fala dos karmas, né? É isso, né? O karma não é um castigo. O karma é uma oportunidade de aprendizado, né? De pagar ali. Então, assim, imagina, fez caca, agora vocês vão pagar, sabe? Tem que pagar para poder aprender. Então, assim, nada em vão, né? Bênção e lição, tá? Eu gosto muito de usar essa frase, tenho aqui tatuado. Tá aqui, ó, não dá pra ver. Então, assim, não é assim, eu não creio num Deus punitivo, sabe? Eu acredito muito nas consequências dos nossos atos. Então, aqui eu acho que vem muito falando sobre isso, tá? Assim, ao meu ver. Não é uma coisa assim, tipo, eu sou ruim, vou castigar vocês. Mas é tipo assim, olha, vocês precisam entender que quando vocês saem do propósito, da verdade, da luz, da pureza, do amor, enfim, tem consequências, né? Então, assim, ali tem já uma baita de uma reflexão, né? E que as pessoas continuam até hoje caindo em tentação. Enfim, então, é bem aquela outra frase também, né, que tá na Bíblia, que é: o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, assim, não é o que você está plantando, o que você está cultivando na sua vida. Você vai colher, no momento você vai colher, você não está colhendo já. Então, né, gente, ou seja, o feminino experimenta a dor ligada à vida, ao corpo, à gestação e à dependência relacional. Já o masculino experimenta a dor ligada ao trabalho, à luta e ao peso de prover. E as polaridades, elas continuam existindo, tá? Mas agora marcadas, né, por um desequilíbrio e sofrimento. Então, qual que é a reflexão disso, né? Essa queda, né, mostra um ponto em que o equilíbrio se rompeu, né? O feminino abriu espaço para a dúvida. Paranoias. Porque, assim, o que era para ser uma intuição, ela foi na paranoia, né? Tipo, colocou ali, né, a serpente, pode ser aquela vozinha da mente, né? Tentação. Ele sabe quando a mente fala... Eu vou fazer também um vídeo, gente, intuição versus paranoia, porque tem gente que confunde. Fala assim, eu tenho certeza, minha intuição não falha. Eu tenho certeza que essa pessoa tá me traindo. Nossa, porque eu tenho certeza que tá fazendo tal coisa, minha intuição não falha. Essa pessoa não presta. Essa pessoa não sei não, porque minha intuição não falha. E aí, depois, daqui a pouco, a pessoa fala, bem que eu falei, minha intuição não falha, olha lá o que aconteceu. Aconteceu exatamente o que eu tinha falado, minha intuição nunca falha. Gente, mas a paranoia também não falha, tá? Quando a gente coloca muita coisa na cabeça, a gente também dá poder para aquilo. Então, assim, né, o tal das crenças, né, as crenças limitantes, a vozinha ali, ó, que fica falando, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Você atrai a sua realidade. Então, você acaba manifestando de fato aquilo, aí depois você fala que é a sua intuição. Não é, é a paranoia. Mas eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso, porque para saber diferenciar o que é intuição e o que é paranoia, tá? Então aqui pode ser muito isso também, né? Eva não escutou a intuição, que é da energia feminina, né? Ela escutou aquela vozinha ali, ó, vai, faz aquilo. E foi lá e fez. Então, assim, né? O feminino abriu espaço para dúvida. E o masculino deixou de sustentar a ordem, né? Ele não era o que tava liderando o rolê ali, né? Tipo, eu tô liderando, eu tô colocando ordem aqui, não no sentido de superioridade, mas assim, de liderança, de vigia mesmo, tipo um guardião, entendeu? E naquele momento,
Adão foi o quê? Passivo. Ok. Você tá achando que deve fazer isso? Faz, Eva. Vambora. Entendeu? E até hoje a gente vê muito, né? Masculino passivo, mas enfim, aí a gente chegará. Chegaremos lá. Chegaremos nessa parte. Então, assim, né? Juntos, né? Eles entraram em desarmonia, né? E perderam o estado de plenitude. Então, não é sobre a culpa da mulher ou do homem. Não, nada a ver. Nada a ver colocar culpa, não é sobre culpa, tá? Sobre culpa da... é culpa da Eva, culpa do Adão. Não, mas é sobre a desalinhada dança das polaridades, que aconteceu ali eles perderam o ritmo, né? Assim, tava ali numa dança e de repente perdeu o ritmo ali, enfim, aí já começou um desequilíbrio, né? E deixou então de ser complementar, né, para se tornar fonte de dor. Então é uma coisa que até hoje a gente sente, né? Mas não significa que a gente não pode nem conseguirá retornar à fonte, né, ao estado original. É difícil, mas é possível. E as chamas gêmeas, né, inclusive, apesar de eu não estar fazendo agora, né, não estou aqui na série de chamas gêmeas, mas eu vou falar muito, né, de chamas gêmeas também aqui, em vários outros vídeos. Tem muito esse propósito, né, de voltar a essa, né, de conseguir retornar a esse lar, a essa origem, né, a natureza. Então, né, esse episódio, né, ele é muito crucial, né, ao meu ver, porque ele mostra como o divino masculino e o divino feminino, e agora eu tô falando do divino masculino e feminino mesmo, da jornada de chamas gêmeas, né, que quando eles se distorcem, eles geram não apenas feridas, né, pessoais, mas também coletivas, entende? Reverbera, atravessa gerações, né, igual aconteceu lá com Adão e Eva. Então, assim, o masculino e o feminino desequilibrado vai reverberar, vai fazer com que se reverbere. E o masculino e feminino em harmonia, e principalmente as chamas gêmeas, tá? Porque dizem que quando as chamas gêmeas, que é muito raro, né, se unem, não sei quantas mil pessoas são atingidas por esse raio de amor e etc. Então, as chamas gêmeas têm esse propósito, trazer a cura para isso, entendeu? Aí a mulher vai fazer de um jeito, o homem de outro. É como se fosse assim, ó, combinado. Antes de encarnar, ó, vocês dois aqui vão fazer o seguinte, no meu caso, ó, a Helena vai cuidar dessa parte espiritual, dessa parte mais das emoções, né, da dedicação, do lar, da família, dos detalhes, etc, né? Enquanto o divino masculino da Helena vai à luta, vai ter que passar por outros perrengues lá para pagar lá, né, a que a gente tá pagando até hoje, né, as consequências. Porém, a gente consegue pagar e se realinhar, sabe? Então, a dinâmica de chamas gêmeas vem muito para isso, né, pra gente mostrar que é possível. É possível a gente pagar, né, a gente arcar com as consequências, sobreviver, aprender com aquilo e, né, ressignificar e fazer com que o amor seja, né, volte ao seu estado o amor, o estado do amor, ele é puro mesmo, não, o amor incondicional, o amor universal, o amor divino, enfim. Mas que é possível a gente retornar a esse estado, embora seja muito desafiador mesmo, mas mostrando que é possível, né, e chegando nessa união sagrada, com toda certeza, isso reverbera aí, atravessa gerações e expande muito, né, emana uma luz muito grande para o mundo, porque as chamas gêmeas, gente, de novo, é sobre uma missão de alma, uma missão divina, um propósito elevado. Então, assim, não é sobre, tipo, ai, ele não entrou em contato, ai, não sei o que, ele me magoou, ela me fez isso, não sei o que, ai, quando que a gente vai ficar juntinho, não sei o que. Também, essa parte também tudo isso faz parte. E a gente quer, sim, ficar juntinho de forma romântica com nossos pares, mas não é só sobre isso. Por isso que a gente só vai se unir mesmo, só vai existir a união sagrada e definitiva quando a gente ultrapassar isso daqui. Entendeu? Mas é isso, meus amores. Então,
no próximo capítulo, eu nem sei o que eu vou falar no próximo capítulo, porque esse daqui eu intuí hoje, nem ia falar sobre isso. Então, eu tô deixando fluir muito, assim, né? Como eu já falei, eu quero ser instrumento da luz, instrumento de Deus aí para poder passar algumas coisas que são importantes aí, né? Para quem precisa ouvir, para quem chegar até aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se não se inscreveu no canal, se inscreve. Pode deixar também dúvidas, sugestões, opiniões, gente. Estamos juntos, tá bom? Um beijo e até a próxima.